Oi gente, tudo bem? Sou a Patrícia Potronelli e sejam bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje eu vim falar sobre os últimos livros que eu andei lendo, ou melhor dizendo, os livros que eu li durante o mês de agosto. Já quero dizer assim que esse mês eu estava muito leitora, eu só sabia ler, eu terminava um livro e já pegava outro. Eu praticamente não assisti série, filmes, enfim, porque eu realmente estava muito interessada em ler e eu estava curtindo muito as leituras que eu estava fazendo no mês de agosto. Então eu acho que isso acabou dando ainda mais um gás nas minhas leituras. Dito isso, eu já quero dizer para vocês não se compararem com a quantidade de livros citados aqui nesse vídeo, porque cada um tem o seu ritmo, cada um tem o seu momento. Se vocês pegarem meus outros vídeos aí de últimas leituras, alguns eu leio, sei lá, 4, 5, e outros como esse de hoje eu estou lendo 10, porque é isso, ritmo de leitura varia demais, e eu como uma criadora de conteúdo tenho uma cobrança maior para estar lendo mais livros, né, mais volume de livros, para ter o que falar aqui no canal, porque senão eu acabo aí não tendo muito o que resenhar, principalmente no nicho do True Crime, que eu tenho que estar aí sempre me atualizando. Bom, agora sim, podemos ir pro vídeo. Esse primeiro livrinho aqui, pra mim, parece que já fazia um ano que eu tinha lido ele, assim, sério, parecia que fazia muito tempo, bem que dizem que agosto aí é um mês mais demorado. E esse livro aqui eu tinha colocado como meta de ler ele durante a maratona literária do Geek Freak, mas infelizmente eu não consegui, porque tinha outras leituras ali em andamento e eu priorizei finalizar ali o livro que eu tinha sido escolhido por vocês. Então, esse daqui acabou ficando esquecido, mesmo sendo tão pequeno e tão fininho. É uma edição de bolso. Esse livro eu não sei, eu acho que não vai ter um vídeo só sobre ele, porque ele é um livro pequeno, apesar de ter bastante coisa aí pra estar discutindo. Provavelmente eu escrevo uma resenha sobre ele pra colocar no Scoob e no Instagram. Eu acho que já acessa o que tem pra ser dito aqui. Mas se ainda assim vocês quiserem um vídeo só sobre ele, deixe aqui nos comentários que eu posso pensar um pouco nessa ideia. Dá pra fazer talvez um shorts também. Enfim, vamos elaborar mais essa ideia. E nesse livro aqui a gente vai ter sobre a discussão do que é ética jornalística, mais especificamente escrever um true crime. Aqui a gente tem um jornalista que escreveu ali um true crime, uma história sobre um cara que supostamente tinha matado toda a sua família. Só que ele insere ali no meio dessa narrativa algumas coisas que são suposições dele. E daí fica a questão, será que uma pessoa, né, um jornalista ou um autor que está escrevendo uma não ficção, um true crime, que é um crime real, tem essa autoria, tem essa possibilidade de inserir coisas que ele supõe? Ou será que isso induz as pessoas a pensarem que aquilo é dito como verdade, já que ele não escreveu como suposição, ele não colocou tipo assim, eu suponho que o remédio que ele tenha tomado tenha interferido nisso. Não. Ele fala assim, esse remédio interferiu e fez com que ele cometesse esse crime. Então, assim, tem muito esse debate sobre até que ponto o jornalista e o autor pode ir dentro de uma história de true crime não ficção. É bem interessante, como é curtinha, rapidinho de se ler, e tem muitas coisas assim, indas e vindas, que vai fazer você ficar refletindo, sabe? Eu achei bem interessante a jornada com esse livro. Alguns momentos eu fiquei um pouco mais chocada do que outros. Algumas coisas eu concordei, outras coisas também não. É bem interessante, eu recomendo para quem gosta aí de true crime, não ficção, pra gente realmente ter uma conversa, conseguir mesmo refletir sobre esses assuntos que às vezes não passam muito na nossa cabeça. Será que o livro que a gente tá lendo ali de true crime, não ficção, tá sendo dito ali tudo o que realmente aconteceu, ou será que tem um pouquinho ali do autor? Então são coisas interessantes de se pensar. Eu acho que não vai dar pra vocês verem, porque eu marquei um post-it branco pra combinar com a capa. Mas eu fiz bastante marcação. Tentando achar algum jeito de mostrar pra vocês, mas eu fiz bastante marcação, assim, desse livrinho. Depois desse, eu li Se a Casa 8 Falasse, do Vitor Martins. Esse livro eu achei um pouco diferente dos outros do Vitor. Não, assim, o estilo de narrativa, mas é que ele é narrado em 4 histórias paralelas, que são de anos diferentes de uma mesma casa. É como se essa casa narrasse a história de pessoas que vivem ali. E todas as histórias acabam sendo LGBT, assim como todos os outros livros do Vitor Martins, né? Tem aquela questão de ter pitadinhas de humor, que eu amo na escrita do Vitor, e ao mesmo tempo ter assuntos sérios tratados ali. Esse livro em questão, eu não consegui gostar tanto quanto os outros, porque eu senti mais proximidade com algumas histórias do que outras. E isso normal, né, gente? Quando tem ali um livro de contos ou um livro com mais de uma história, é normal que a gente goste mais de um ponto de vista do que de outro.
E aqui não foi diferente. Eu gostei muito, eu acho que foi da história do Greg. Eu acho que é esse o nome dele. É porque eu realmente sou muito ruim com nomes. E eu gostei de alguns pontos da história da Ana também. No geral, gostei bastante do livro. Só não foi meu favorito do autor. Eu acho que eu fico aí com umas 3 estrelas e meia ou 4 estrelinhas pra esse livro, porque eu realmente gostei da história. E como eu sempre tava querendo voltar pra história do Greg, eu consegui ler a história bem rápido, porque eu sempre queria chegar nos capítulos dele. Depois eu peguei um mangá no Kindle Unlimited, esse é em inglês, que é Nekogahara, eu acho que é assim que se fala, eu posso estar pronunciando errado. E nesse mangá a gente vai ter ali uma história cheia de gatinhos, que tem ali a máfia do catnip e etc. É uma história bem legal, não é o melhor mangá que eu li, mas para entreter ele serve bem. E eu gostei muito dessa premissa de ser com gatinhos, não vou mentir. Então a gente tá ali nesse primeiro volume bem sendo introduzido a como funcionam as coisas, como funciona esse universo e aos nossos protagonistas. No momento que eu tô gravando esse vídeo, esse mangá conta com 5 volumes. Eu não sei se ele vai terminar ali nesse 5º volume ou se ele vai continuar, eu não tenho esse tipo de informação. Mas se for ficar aí nesses 5 volumes, com certeza eu vou ler os outros. E eu acredito que conforme a gente for avançando nessa história, eu tenha mais o que contar aqui pra vocês. E também eu vá criando mais laços com os personagens, que nesse primeiro eu não consegui me conectar muito com a história. Parecia que eu tava vendo ela meio de cima, sabe? Eu não tava me sentindo ali dentro do universo. E por conta disso eu ainda não cheguei num veredito de quanto que eu daria pra esse mangá. Eu realmente não faço ideia. Então, por enquanto, vai ficar aí sem estrelinhas. Quem sabe quando eu terminar esses 5 volumes eu consiga dar uma nota melhor sobre cada um deles, porque daí eu já vou ter tido minha experiência com o universo do mangá. Porque com esse primeiro volume eu realmente não sei opinar. Depois eu li metade de Casos de Família e O Pior dos Crimes. O Pior dos Crimes e Casos de Família já tem um vídeo aqui no canal falando só sobre eles, eu vou deixar linkado nos cards. Então, se você quiser se aprofundar, saber mais sobre a história, eu recomendo que vá lá ver o vídeo só sobre ele. Mas, dando aí aqui uma breve introdução, e aqui a gente vai ter a história da Ana Carolina Jatobá e do Alexandre Nardoni, que foram acusados de ter matado ali a Isabela Nardoni. Esse caso eu acho que todo mundo conhece, porque ganhou muita repercussão na época, que foi a menininha de 6 anos que foi jogada do 6º andar. Esse livro aqui ele tem uma premissa um pouco interessante, diferente eu até diria, porque eu nunca tinha visto um livro assim que surgisse com essa premissa, que é o nosso autor aqui, o Rogério Pagman, questionando como seria se eles fossem inocentes. Será que a gente tem provas o suficiente para culpar eles? Será que a gente tem provas suficientes para inocentá-los? Então o Rogério parte dessa premissa para nos apresentar aqui no livro. Então ele parte dessa premissa para elaborar esse livro e nos entregar aí todo o conteúdo que ele reuniu. O Rogério foi um jornalista que fez parte ali da defesa dos dois. Ali na época do caso, ele teria entrevistado um pedreiro que disse que a porta da obra que ficava do lado do prédio estava arrombada e por conta disso o Rogério foi convocado para testemunhar, assim como o pedreiro. Eu gostei bastante do livro, eu gostei da maneira que o autor vai nos guiando nessa história, que é como se fosse um thriller, sabe? Ele vai entregando as coisas aos poucos. Porém, eu acho que em alguns momentos eu não concordei com as suposições que ele fez, como ele fez, na verdade, né? Tudo bem ele fazer suposições, eu acho que é interessante a gente realmente questionar as coisas que acontecem, mas eu não gostei de como foi feita. A forma que ele fez, em alguns momentos ali, eu achei até um pouco de mau tom, meio desrespeitoso, mas isso assim, na minha opinião. E em alguns momentos eu também senti que tinha uma certa parcialidade, sabe? Ele não conseguiu se manter tão imparcial na história. E assim, gente, é um livro interessante. Com certeza eu recomendo estar realizando a leitura. Eu fico entre 3 estrelas e 4 também para ele, por conta desses aspectos que eu não curti tanto na narrativa. Mas ainda assim é um ótimo livro, principalmente para nos fazer questionar mais sobre sistema judiciário, como funciona ali a coleta de provas. Só que eu recomendo você ler esse livro junto com o livro da Ilana Casoy, porque assim você tem os dois parâmetros, né, os dois lados da história. E eu acho que o livro da Ilana Casoy, ele consegue complementar muito bem esse, porque aqui algumas partes são só citadas, e no da Ilana Casoy são mais mostrados como de fato aconteceu. Enfim, não vou me prolongar demais, já tem um vídeo só sobre isso. Em seguida, com o Clube da Alana, do Mais Livros que Amigos, que eu vou deixar linkado aqui na descrição para vocês irem lá conhecer o canal dela e participar do clube caso vocês tenham interesse. A gente leu o Dicionário das Palavras Perdidas. Esse livro, quando a Alana mostrou pela primeira vez no canal,
Eu já senti que tinha alguns aspectos que eu fosse gostar da leitura, só que eu não imaginei que eu ia amar tanto quanto eu amei. Esse livro aqui eu acho que eu fico em 4 estrelas e meia, no mínimo 4, porque o começo ali é um pouco mais lento e demorou para me pegar de fato, para me engatar na leitura. Mas depois que eu engatei, eu realmente gostei muito de tudo que é abordado nesse livro. Aqui a gente vai ter nossa protagonista, que ela vive ali no Scriptorium, acho que é assim que se pronuncia, que é ali um lugar onde acontece a seleção de palavras que vão entrar no dicionário de Oxford. O pai dela trabalha ali, então ela não tem com quem ficar e acaba ficando por ali. Normalmente ela fica embaixo da mesa do pai dela ali, explorando as palavras que acabam caindo e sendo esquecidas mesmo. Além disso, ela também começa a recuperar as palavras que não vão ser postas no dicionário. Conforme a nossa protagonista, a Esme, vai crescendo, a gente vai acompanhando também o processo dela, notando as coisas, as diferenças no mundo, tanto diferenças que ela nota do tratamento dela e da Lizzie, que são pessoas de diferentes classes sociais, como também do tratamento de mulheres para homens. Dito isso, a Esme começa ali a criar seu próprio dicionário. Nesse dicionário ela não vai colocar apenas as palavras que ela pegou ali, que foram descartadas do dicionário de Oxford, mas também as palavras que são de fato usadas pela sociedade, que muitas vezes não eram colocadas, porque são pessoas ali de classe baixa, ou então palavras de baixo calão, e ainda palavras que são usadas majoritariamente por mulheres, que é muito interessante toda essa jornada, é muito interessante como ela captura mesmo a essência das coisas por meio dessas palavras. E cada palavra, assim, que eu sinto que a autora colocou na história, realmente tem um peso ali, sabe? Não são palavras, assim, jogadas e que vai ficar chato, porque elas têm ali um porquê de estarem sendo apresentadas pra gente. Outra coisa também é que o trabalho de tradução desse livro tá realmente impecável, eu não posso deixar de elogiar isso, porque realmente conseguiu captar ali a essência. Mas sem sombra de dúvidas, o que deixa esse livro, assim, mais poderoso para mim, que faz meus olhos brilhar em pensar nele, é a nota da autora e a nota da tradução aqui no final do livro. Descobrir que esse livro foi de fato inspirado em histórias reais, em pessoas reais, datas reais, faz com que tudo isso seja ainda mais incrível. Então, assim, sem sombra de dúvidas, eu recomendo a leitura. Ele tá aí um precinho geralmente mais salgadinho, assim, para livros, acho que por volta de 40, 50 reais, mas vale demais. Ele é bem grossinho e eu não fiz tantas marcações. Eu acho que esse livro foi um livro que mais me fez sentir coisas do que de fato grifar. Mas assim, recomendo demais a leitura. E agora, parando pra pensar que eu falei bastante dele, eu acho que eu finco minha nota em 4 estrelas e meia, tirando essa meia estrela apenas pelo comecinho, que é um pouco mais lento. Depois eu li Ex-Mulher, pelo Esquilo. Nesse livro a gente tem aqui a premissa de que um homem morreu e a sua mulher e a sua ex-mulher são as principais suspeitas de terem cometido esse crime. A gente vai ter aqui na história alguns pontos de vista diferentes. O primeiro é da ex-mulher, o segundo é da atual mulher e o terceiro é da amiga da ex-mulher. Então a gente vai ter aí essas narrativas intercalando no decorrer da história. Além disso, a gente também tem alguns capítulos, mas são bem poucos mesmo, que são como se fossem entrevistas, depoimentos para a polícia. Então a gente vai pegar outros pontos de vista que não são esses 3, que acaba sendo ainda mais interessante. A gente vai descobrindo aos poucos coisas que vai fazer com que a gente pense que a ex-mulher não era uma pessoa tão boa assim, mas ao mesmo tempo a gente vai descobrindo coisas da atual mulher que também parece meio suspeita e que não é tão boa assim. Então é aquele livro que você vai suspeitar de todo mundo, mas ao mesmo tempo você vai tentar ali achar a culpada. Eu particularmente já tinha previsto onde a história iria chegar e eu consegui prever o plot, mas ainda assim foi uma jornada muito interessante e eu acho que esse livro ele é muito gostosinho, ele flui muito bem, é muito rápido de se ler. Definitivamente não é o melhor livro que eu já li do gênero, mas eu daria ali suas 3 estrelas e meia, porque eu acho que realmente é um bom livro para passar um tempo ali e a história consegue fazer com que a gente fique imersa nela e queira saber qual vai ser o próximo passo, ainda que eu tenha previsto qual seria o plot. Depois a gente leu O Caso Evandro e esse daqui foi a leitura do mês.
no nosso clube de leitura aqui de True Crime do canal. E se você quiser ler True Crime com a gente, é muito fácil, basta você se inscrever aqui no formulário e ter mais de 18 anos. A gente faz encontros ali semanais para conversar no WhatsApp sobre a leitura. E o último bate-papo a gente faz por chamada de vídeo para que a gente consiga aí trocar uma ideia melhor, de uma maneira mais espontânea sobre o que a gente achou, qual foram os feedbacks aí no meio da leitura, todos os sentimentos, e enfim. É muito gostoso de fazer esse bate-papo e rola ali até umas linhas investigativas no meio disso tudo. Então, se você quiser fazer parte disso, já vai lá e se inscreva, porque vai ser um prazer estar aí lendo junto com vocês. Esse mês de setembro a gente está lendo Modus Operandi. No momento que estiver saindo esse vídeo, a gente já fez o primeiro bate-papo, então não vai ser possível você estar lendo Modus Operandi com a gente, mas ainda assim você pode se inscrever para fazer parte dos próximos livros que a gente ainda vai decidir. Então você pode fazer parte aí dessa decisão de qual livro vai ser. Esse livrinho aqui, a gente tem um vídeo todinho sobre ele aqui no canal também. Eu vou deixar linkado nos cards, então eu não vou me aprofundar sobre ele aqui nesse vídeo. Mas aqui a gente vai ter a história do caso Evandro, que foi um menino de 6 anos que desapareceu em Guaratuba, no interior do Paraná. Não apenas dele, mas também a gente vai ter sobre o caso do Leandro Bossi e de uma menina que até hoje não foi identificada. Esse livro aqui ele é bem parecido com um podcast do Ivan Mizanzuki, que é o autor desse livro. Em alguns aspectos eu curtia a escolha de narrativa, mas em alguns eu não consegui gostar tanto. Muita coisa aqui acabou não funcionando nesse estilo de narrativa, por exemplo, as fitas que acabaram ficando muito repetitivas, cansativas para quem tá lendo, e que foi um potencial ali para algumas pessoas desistirem da leitura no meio dela. Fora que é um caso muito confuso, com muitas indas e vindas, e eu acho que esse formato funcionaria muito melhor no podcast do que durante a leitura. Então eu realmente recomendo que você ouça o podcast ou veja a série antes de estar lendo esse livro, porque eu acho que acaba acessando algumas dúvidas que você pode ter durante a leitura. Eu tinha ouvido o podcast, mas há muito tempo atrás, então quando eu li esse livro eu fiquei muito perdida e em alguns momentos assim eu tinha que reler, e, enfim. Então foi essas as dificuldades que não apenas eu, mas outras pessoas do clube sentiram durante essa leitura. Ainda assim, é um livro que você consegue ver que o Ivan Mizanzuki teve muito trabalho e realmente se dedicou para estar escrevendo ele. Eu enchi de post-it, porque eu ia marcando coisas que eu queria falar com o pessoal do grupinho, além também de coisas que eu queria estar trazendo em vídeo. E esse livro também é mais um que eu fico entre 3 estrelas e meia e 4, mas eu tiro aí 1 estrela por conta dessa narrativa que não funcionou, que foi cansativa, que foi trabalhosa, e também porque eu acho que às vezes a gente acabava tirando muito foco das vítimas e ficando muito em será que esses 7 acusados são culpados ou não. Que sim, é um ponto importante para a história, já que essas 7 pessoas vão pagar por talvez um crime que elas não cometeram, mas eu acho que o caso Evandro deveria ser sobre o Evandro e as crianças desaparecidas. E isso nem é uma crítica ao Ivan Mizanzuki, mas ao caso como um todo, como foi noticiado pela mídia, enfim. Então, acho que por isso eu acabo dando ali as minhas 3 estrelas e meia ou 4. Depois eu li o último livrinho que faltava do Victor Martins, que é Escrito em Algum Lugar. Em Escrito em Algum Lugar a gente vai ter nosso protagonista, que ele já tem ali, eu acho que uns 20 e pouco, 30 anos. E ele vai num show, que parece muito ser um show de K-pop, só que, né, ele não usa esse termo. E daí ele vai, na verdade, comprar esse ingresso, e daí tá na fila, assim, somente adolescentes e pessoas mais jovens, e ele acaba encontrando ali um outro menino mais ou menos da sua idade que ele julga ser ali uma pessoa que está comprando o ingresso para outra pessoa. Só que daí, conforme as horas da fila vão se passando, porque eles chegam de madrugada para tentar conseguir ali o ingresso até a bilheteria abrir, né? E daí eles vão trocando ideia, eles vão se conhecendo melhor e aos poucos eles vão se aproximando. Só que daí eles compram o ingresso e cada um segue sua vida. Então a gente acompanha esses nossos 2 protagonistas nesse dia da compra do ingresso e posteriormente, depois de um tempo ter passado, no fatídico show. Esse livro é muito para quem gosta de shows e é fã de algum artista. Eu me senti assim, que poderia ser uma história plausível para mim, que poderia acontecer. Ele traz ali aquela sensação de coração quentinho e tem muitos fatores assim que você como fã vai se identificar. Eu gostei muito da leitura e com certeza aí eu fico entre 4 estrelas e meia. Agora temos um veredito que o meu favorito do autor é 15 dias, já que agora eu já zerei a lista de livros do Victor Martins.
Bom, antes de continuar, já quero pedir aqui para você deixar seu like, comenta aqui qual foi a sua melhor leitura durante o mês de agosto, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, e a gente tá tentando monetizar esse canal, então se você puder maratonar os vídeos, vai ser muito importante pra gente conseguir bater as 4.000 horas que o YouTube exige para que a gente seja monetizado. Então, se você gosta do meu trabalho e quer aí me incentivar a continuar com ele, por favor, maratone os vídeos. Bom, agora nas nossas últimas 2 leituras foram leituras de vampirinhos. Eu ouvi o audiobook de Carmila pelo Esquilo, já pra entrar nesse clima de vampirinhos, porque eu nunca tinha lido nada de vampiro até ler Crepúsculo com o Clube da Lana, que vai ser a próxima leitura que eu vou estar falando aqui. A única contato que eu tive com vampiros foi por meio das obras da Cassandra Clare, então assim, foi interessante conhecer mais desse mundo. E daí eu pensei, já que eu já estou na vibe vampiros, vamos conhecer mais obras sobre vampiros. E daí eu fui ler Carmila. E assim, gente, é muito interessante como as pessoas vendem essa história como uma história de romance. Eu já tinha visto outras pessoas falarem sobre esse livro, que não é um livro de romance, que muitas pessoas vendem ele como uma forma errada, e daí quando você vai ler, você se decepciona. E então, quando eu fui ler, eu já fui tirando essa coisa de romance da minha cabeça. E realmente, quando eu realizei a leitura, eu percebi que não é um romance. Tem ali algumas coisas que dão a entender que tem um amor rolando ali, mas não é aquele romance romântico que você pode ir ler esperando que encontre. Diferente de outros clássicos que são uma leitura mais rebuscada, um pouco mais difícil, que a história pode demorar ali para você conectar. Carmila eu achei bem tranquilinha, eu achei que é super de boa para ler, ainda mais que foi audiobook, eu achei muito tranquilo mesmo. E aqui a gente vai ter a história de uma vampira que vive ali com algumas pessoas da realeza, especificamente a princesa, e tá rolando ali diversas mortes no reino, de uma doença, de alguma maldição, um monstro que tá causando. E eles não entendem muito bem o que é que tá rolando. Só que o que eles não esperam, o que eles não sabem, é que a Carmila é uma vampira e tá vivendo ali com eles. Essa história, assim, eu acho que quanto menos você souber, é melhor, porque você vai se aventurando com ele. E a história como um todo é uma história bem curtinha, é um livro curto. Então, não quero trazer muitos detalhes aqui e estragar a experiência de vocês, mas já vão cientes assim que não é aquele romance romântico. E como eu já havia dito, a nossa última leitura do mês foi Crepúsculo, que foi com o Clube da Lana, mas não foi o clube de leitura que eu já citei aqui, foi o clube paralelo dela, só de Crepúsculo, que a gente vai ler a saga inteirinha de Crepúsculo aí. Eu realizei algumas marcações, mas não foram, assim, momentos que eu gostei ou coisas assim. São apenas momentos que eu achei engraçado. Por que eu resolvi marcar momentos que eu achei engraçado? Não sei. Eu achei que seria interessante. Esse livro aqui, eu não vou falar tanto sobre o que eu achei sobre ele. Se você entrou nesse vídeo já com expectativas de me ouvir falando sobre Crepúsculo, infelizmente eu vou te deixar aí com sede, porque esse livro aqui vai estar saindo um vlog de leitura, então eu não quero estragar a experiência de vocês saberem o que eu achei dele. Então, não vou falar aqui. Se vocês quiserem saber um pouco do que eu tô achando, vocês teriam que estar no Clube da Lana, que lá eu falo um pouco sobre o que eu tô achando, dou uns mini spoilers aí do vlog. Mas realmente eu não vou me aprofundar muito. A única coisa que eu posso adiantar a vocês é que ler Crepúsculo está sendo uma experiência muito diferente do que eu imaginava que seria ler Crepúsculo hoje em dia, em 2023, com 23 anos, depois que eu já li diversos outros livros. E bom, o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça aí de deixar seu like, comentário e se inscrever no canal. E nos vemos no próximo vídeo.